Como parte do STF vê decisão de Lira de levar voto impresso a plenário. Parte dos ministros do Supremo não viu com maus olhos, até gostaram, parabéns Lira. A decisão de levar. Ministros ouvidos pela coluna compartilham da avaliação de que a votação no plenário pode enterrar de vez a proposta caso ela não seja aprovada. Com isso, ficaria mais difícil para Bolsonaro insistir na ideia. Pautar logo na terça-feira é sacanagem, né? Sacanagem. E você vê, a oposição está tão empenhada em agir contra o seu interesse. Você vê, os secretários do Eduardo Paes, PSD, Kassab, o Paes liberou os secretários dele para votar na Câmara contra o voto impresso. Tanto o Pedro Paulo, que é do DEM, quanto o Marcelo Caleiro. Não, votem lá, bora, volta lá. Vamos, faço questão de ir, vou lá, vou jogar para derrubar. Olha a mega operação que está sendo feita para proteger as urnas de veludo. Câmara enfrenta pressão sobre o voto impresso e Bolsonaro exalta militares após discurso de derrota. Eu vou até mostrar para vocês alguns vídeos, dois de Bolsonaro e um do Felipe Martins. Com a expectativa de análise da proposta que estabelece o voto impresso no país, aliados de Bolsonaro ampliaram a pressão sobre deputados para tentar reverter o jogo e aprovar o texto, mas o próprio presidente já apresentava um discurso de derrota em relação ao tema. Em meio às pressões de lado a lado, o Arthur Lira reafirmou a intenção de votar a proposta na terça. Olha agora, mas, tá com você agora, abriu brecha para que a análise da PEC seja adiada caso esse seja o desejo dos deputados e da população, sem explicar como mediria a expectativa popular. E aí agora? Iremos nos manifestar no Twitter a favor para ser adiado, para não ser adiado. E aí, qual vai ser a nossa decisão aí? Bom, tentei conversar aí com os deputados bolsonaristas, difícil consegui falar com eles nas últimas horas, ninguém retornou. E aí, gente? A gente vai defender o adiamento, não vai? O segundo Lira, se o povo pedir, ele pode pensar em adiar. Bolsonaro quer que adie. O presidente da Câmara disse ter conversado com Bolsonaro a respeito do tema. Segundo ele, Bolsonaro negou que tenha sido essa a intenção do Ministério da Defesa. Ainda assim, Lira abriu a possibilidade de adiar a votação da proposta para evitar coincidência de datas. É a questão em que envolve o desfile militar de hoje. Durante a reunião de líderes da base, com Arthur Lira nesta segunda, a avaliação majoritária foi de que a matéria será derrotada. Olha só agora. Deputados que participaram do encontro disseram em tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, praticamente fez campanha para o voto contrário durante o almoço. Líderes de dois partidos, porém, olha só, ponderam que a pressão nas redes sociais estava intensa e temem que o placar seja apertado. Se isso ocorrer, avaliam, poderá ser dado novo combustível para que Bolsonaro questione o resultado do plenário. Olha só, a gente pode vencer e não ser aprovado. Esse tem que ser o cenário a ser buscado, vencer, mesmo que não seja aprovado. Peraí, mas como a gente pode vencer se não for aprovado? A gente está lidando com a PEC. Uma PEC não é aprovada com a maioria. A PEC, para ser aprovada, precisa de 3/5 da Câmara, ou seja, 308 votos. Precisamos fazer pressão para obtermos pelo menos 257 votos. Vamos lá, ó. A maioria do Congresso, a maioria é a favor. A maioria. Vocês estão travando a questão que é uma PEC. A maioria do Congresso e o povo deseja pelo voto auditável com contagem pública dos votos. Tem que aí, se não for adiar, 257 votos. É o mínimo. Se não tivermos uma negociação antes, aí você vai falar de Bolsonaro. Ó, vai ser derrotada a proposta, porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares e tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo. Então Barroso apavorou, disse o presidente em entrevista a uma rádio bolsonarista. Bolsonaristas acreditam em derrota do voto impresso e pressionam Lira para adiar o debate.
Um levantamento feito pelos próprios deputados que apoiam o presidente Jair Bolsonaro mostra que eles não têm votos hoje para aprovar no plenário da Câmara dos Deputados a adoção do voto impresso no Brasil. De acordo com a tabela publicada, até mesmo em site de parlamentares alinhados com o presidente, 181 deputados hoje votariam com certeza a favor. Para 257 ficam faltando 76. E 209 votariam seguramente contra ela. Outros 123 ainda não teriam explicitado a sua posição e poderiam pender para qualquer um dos dois lados. Deixa eu até aqui dar uma olhada se tem alguma novidade na atualização do placar lá do site da Zambelli. Placar em atualização. Posso até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui é o site lá da Zambelli. Placar em atualização. Não tem. Tem aqui, né? Por pessoas, mas vai ter que sair contando um por um. Quem vai votar contra? Apareceu aqui, ó. PSDB. Bahia. Aí se for pra gente vai votar a favor. Afonso Florense, PT. O PT é óbvio, né? PT contra. PSB, PT, PSDB, Alexandre Frota, óbvio. PCdoB, óbvio. PSB, essa esquerdona em peso, todo mundo votando contra. Todo mundo votando contra. Olha só, PSD, Lucas sabe, né? Aqui. Vamos ver. Arthur Lira tá marcando como positivo. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, né? E até fazer um comparativo depois. Mas enfim, o placar do site do Zambelli tá atualizando. No final do programa a gente olha de novo para ver se já atualizou. Os bolsonaristas dizem acreditar, contudo, que poderia pressionar outros parlamentares a mudar de posição caso ganhem tempo para isso. O Arthur Lira anunciou que a votação será, no caso, hoje, né? Ele deve se reunir nessa segunda com eles para anunciar, então, a data de votação. Essa matéria aqui é no início da manhã, às 9h57 da manhã. Tá marcado para hoje. E aí eu falei para vocês que ia mostrar alguns vídeos de Bolsonaro. Esse aqui é o primeiro, ele foi na Bravo Rádio ontem. Brado Rádio. Falei bravo. Olha só, 30 e poucos segundos. O presidente Arthur Lira afirmou que vai chamar para o plenário, não é, presidente? Vai, mas se tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse, né? E aí, se perder, acabou? Se perder, acabou? Bom, Felipe Martins diz que não e Bolsonaro também diz que não. Vamos ver aqui, o Felipe Martins ontem esteve no Pânico, o que é que ele falou aí sobre a questão do voto auditável. Agora, evidentemente, está polarizando aí os poderes e a gente precisa ver qual vai ser o desdobramento disso. Eu acredito que a melhor solução, evidentemente, é contemplar a parte da população que não confia no sistema atual e resolver o problema. Mas como é que vai se dar essa contemplação? Uma vez que o presidente já demonstrou que as urnas são frágeis pela invasão do hacker. Uma vez que o presidente está sendo processado por exatamente ter demonstrado uma coisa que é verdadeira e factual, está sendo chamado de mentiroso. A própria Justiça Eleitoral, que é um puxadinho do STF, age como um braço do STF que faz oposição ao presidente. Se essa PEC não passar no pleno do Congresso, quais serão os próximos passos, sobretudo para tentativa de conciliar essa desarmonia entre os poderes? O que se pode fazer? Nós temos outras cartas na mão, como diz o presidente, todas elas dentro das 4 linhas da Constituição. Quais seriam, Felipe? Eu não posso expor ainda, inclusive para guardar o elemento surpresa, né, nesse embate que a gente tá tendo, mas a gente possui sim essas cartas na manga. Agora, evidentemente, o presidente também possui mais informações que demonstram a vulnerabilidade das urnas. Ali a gente teve uma prova, uma confissão quase do próprio TSE de que as urnas foram violadas e as pessoas falam, não, foi violada, mas não teve fraude. A discussão não é se teve fraude ou não teve. Ela é violada, é aquela coisa, você pega o iogurte ali no mercado, sem a tampa, aí você fala, não, vou levar porque ninguém deve ter metido o dedo. Pô, não dá. Você tem a prova de que foi violada, agora a discussão sobre fraude ou não é outra, mas você já coloca ali em xeque os argumentos sobre a segurança, sobre a confiabilidade e a transparência desse processo. Muito bem, estamos aqui conversando com o Felipe. Palavras do Felipe.
E o que eu acho interessante é o seguinte, ele falou que o Bolsonaro ainda tem mais informações confirmando algumas coisas que comentamos nos últimos dias, que existe a tendência de Bolsonaro fazer mais lives, trazendo mais informações, ficar, né, no conta-gota para manter o assunto vivo. E ontem à noite, no Cercadinho, o Bolsonaro confirma o que Felipe Martins já havia comentado antes. Não pode ser genérico, como foi teu dia hoje? Como tá o voto ao ditado? É só torcida. Nós estamos esperando o voto ao ditado. Amanhã o Congresso decide, mas tem outros mecanismos para a gente colaborar para que não haja suspeita, né? Está previsto amanhã a votação, né? Não sei o que vai acontecer. Vamos em frente aí. Alguém tem alguma pergunta aí? Bom, a gente sabe que o nosso presidente, ele não consegue mentir, né? A gente tá... Você vê pelo frame do vídeo, você não precisa nem ver o vídeo. Não tá com a cara de feliz, né? Tá com a cara, a voz dele, ele não consegue. É um homem comum, como todos nós. Mas fala, temos alguns mecanismos para tentar resolver.